Bem-vindos ao canal Jogo Aberto 2. Se você é novo aqui no canal, dá um like, compartilha, se inscreve. Venho trazendo para vocês as últimas notícias e atualizações do nosso futebol. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Solta a vinheta. Decidiu a vitória do Brasil contra a Colômbia. Foi dele o gol que definiu o placar de 2-1 num jogo pra lá de complicado, né? Você acompanhou? Não sei se você assistiu ao jogo, porque antes da bola na rede, né, o Brasil até saiu na frente, mas levou o empate, teve dificuldades para somar os 3 pontos. Qual o pensamento que fica? Por que o Brasil sofre tanto para conseguir vencer um jogo, né? Mesmo tendo jogadores badalados, mais do que o adversário, como a Colômbia. A resposta eu vou deixar para as nossas convidadas, as especialistas, as nossas convidadas diárias para falar de esporte, Alicia Klein, Mili Lacombe. E aí, Alicia, se na Colômbia havia um nome de destaque, o Luiz Dias, no máximo 2, né, com o James Rodrigues também, o Brasil tinha vários, né? E por que todo esse sofrimento? Qual que é o mistério? Por que o Brasil sofre tanto assim para vencer? Boa noite. Não estou ouvindo a Alicia, não sei se está Tá fechado muda. aqui. Ah, acho que era aqui. Chegou agora, Alicia. Vou falar boa noite de novo. Chegou? Deixa eu ver, fala de novo. Não estou ouvindo não. Vou fazer o seguinte, Mili Lacombe, silenciaram, Alicia Klein, vai você, Mili, boa noite. Já que ela volta, eu quero também ouvir a Alicia com essa Também. resposta, mas eu acho que a gente abriu mão do que a gente é futebolisticamente falando, né? A gente hoje entra em campo para não levar gol, para não perder. Ontem eu vi o Rafinha, tava o Brasil ainda ganhando de 1-0, o Rafinha estava marcando na bandeirinha de defesa do campo do Brasil. O Vini Júnior tem uma função na marcação que faz ele ir e voltar, ir e voltar. O Rodrigo, a mesma coisa. É óbvio que eu não sou ingênua a ponto de achar que no futebol, como ele é jogado hoje, o time inteiro não tem que marcar. Não é disso que se trata. Se trata que esses caras estão ali para, primeiro, marcar. Depois, havendo espaço, sai jogando. E o Brasil, assim, a entrada do Wesley, Diego, na lateral direita, ela mudou o jogo, porque o Wesley ainda não foi doutrinado nessas normas. E ele deu vida nova. Ele pegou a bola e foi jogar. E o Vini, no segundo gol, também pegou a bola e falou: gente, eu vou fazer alguma coisa. Então, quando o Brasil sai dessa doutrinação tática, o Brasil acontece um pouco, né? Porque raramente sai. Mas, de outro modo, esse time está ali para marcar, para fazer o jogo posicional, para imitar os europeus. A Colômbia já é uma. O Colômbia não jogou bem, tá? Mas é um bom time. Já é uma outra coisa. A Colômbia toca a bola de uma maneira muito mais interessante do que o Brasil. Então é isso, a gente está imitando os europeus, só que eles sabem fazer uma coisa que a gente não sabe, porque futebol precisa refletir a cultura. E a cultura do Brasil não está sendo refletida nisso que a gente vê. É chato, é sem vida, é tedioso, né? Então, o Brasil fez um gol. No final, aqui onde eu moro, ninguém gritou. Se fosse um gol do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, seria uma explosão. Ô Alicia, por que a camisa amarela ou azul da seleção brasileira é meio que uma criptonita pro Superman, né? O jogador tá lá fazendo partidas excepcionais no Barcelona, no Real Madrid, no Liverpool, no Arsenal, nos times brasileiros que seja, né? Mas quando veste a amarelinha, cadê? Cadê o bom futebol, Alicia? Agora sim, boa noite pra você. Boa noite para você, para Mili. O futebol desaparece, né? O Brasil ontem conseguiu um ótimo resultado e não pode apagar o fato de que apresentou um péssimo futebol. O nível de futebol que se apresentar na Copa do Mundo vai garantir a passagem de volta bem cedinho, pô, vai economizar na hospedagem se jogar esse tipo de futebol lá na América do Norte. Então, é muito preocupante por todas essas razões que a Mili falou, né? Falta coragem ao Dorival Júnior. Então, a gente vê uma partida, um time que tem Rafinha e Vini Júnior, né? O atual melhor jogador e talvez o futuro melhor jogador do mundo, e quem brilha é o James Rodrigues, é inaceitável, né? É um jogador que, aliás, aparentemente só brilha contra o Brasil, ou praticamente só contra o Brasil, porque a gente deixa. Né? Eu ouvi alguns analistas ontem falando o Brasil foi bem nos primeiros 15, 20 minutos e aí depois morreu. Mas nesses 15, 20 minutos em que o Brasil foi bem, o Brasil não conseguiu assustar de fato a Colômbia. O Brasil deu 2 chutes a gol no primeiro tempo. Né? Se é isso que a gente está chamando de bom,
a gente tem um problema muito grave, o nosso sarrafo caiu muito. Então, a gente tem jogadores de mais qualidade que não são utilizados. O Wesley é um grande exemplo, né, que a amiga citou. A gente já tinha até falado aqui essa semana que era um jogador que eu gostaria de ver começando como titular, porque eu acho que ele é o futuro da posição. A gente, Estevão e Hendrick, não entram nem com reza brava, né? Se fizer uma força do pensamento aqui, 7 substituições o Dorival teve para fazer ontem, por conta, né, daquela concussão do acidente ali com o Alisson, que ele bateu a cabeça com um jogador colombiano, e nem assim esses jogadores, que são o futuro da seleção, entraram em campo. Então, eu acho que dá para resumir tudo isso, né, Diego, na fala do Dorival Júnior de antes de ontem, que ele falou que vinha montando todo o seu trabalho ao redor da presença do Neymar, né? E o Neymar não estava lá, e aí o trabalho do Dorival continua sem dar resultado. Então, talvez ele precise montar o trabalho dele em torno dos jogadores que estão jogando bola na atualidade e que vem demonstrando grande qualidade nos seus clubes. E aí chegam na seleção brasileira, nesse sistema sem criatividade, sem coragem, e não conseguem desempenhar o mesmo futebol que tem na Europa. Então, acho uma pena, mais uma vez, o Brasil vai se classificar, porque praticamente todo mundo vai se classificar, mas, por enquanto, não tem futebol para a gente se orgulhar e ter esperança em 2026, não.